A graça e a paz do Senhor Jesus a todos queridos irmãos. É muito bom poder estar aqui novamente com os irmãos para meditarmos juntos na palavra de Deus. Vamos nesse momento meditar no texto que está em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Assim lemos na palavra: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, mas para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Gostaria de fortalecer aqui o versículo, a parte final do versículo 10, quando o Senhor Jesus diz: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra do Senhor Jesus: Sê fiel até a morte. O Senhor Jesus aqui está falando com a igreja de Esmirna, a igreja que passou por intensa perseguição, uma igreja na antiga Ásia Menor, hoje localizada na região da Turquia. E nesse período aqui, ela passaria por uma tribulação muito intensa. Então, o Senhor Jesus, revelando ao apóstolo João aquilo que haveria de acontecer, envia uma mensagem para esta igreja, para que essa igreja permanecesse fiel, e fiel até a morte. Ele começa dizendo a esses irmãos que ele é o primeiro e o último, que ele esteve morto, mas tornou a viver. Ou seja, ele está dizendo que ele venceu a morte. Ou seja, que ele também passou por tribulações, por aflições, por lutas, e que ele venceu. Ele venceu a morte. E que ele conhece a tribulação desses irmãos. Ele conhece a situação deles. Ele conhece a pobreza deles. Então era uma igreja humilde, uma igreja pobre economicamente, financeiramente, mas espiritualmente muito rica. Espiritualmente uma igreja que agradava muito o Senhor Jesus. E ele vem com essa palavra para fortalecer essa igreja. Ele conhecia a tribulação dessa igreja, a pobreza dessa igreja e a blasfêmia daqueles que se declaravam judeus, mas não eram sinagogas de Satanás e que perseguiam a igreja de Esmirna. E também Satanás, na sua fúria intensa, devido à fidelidade dessa igreja, diz aqui o texto, está para lançar alguns dentre vós em prisão. Então Satanás perseguindo terrivelmente com prisões e provavelmente até morte os irmãos de Esmirna. E o Senhor Jesus vai dizer para essa igreja: eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu sou aquele que esteve morto, mas agora está vivo. Conheço vocês, a luta de vocês, a tribulação de vocês, a necessidade de vocês, aqueles que estão no meio de vocês, blasfemando de vocês, a perseguição de Satanás contra vocês. Mas a minha palavra para vocês é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você também. Eu conheço você, eu conheço a sua luta, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua necessidade, eu conheço a situação que você está passando, aqueles que estão praticando injustiças contra você, eu conheço as investidas de Satanás contra você, aquilo que ele está para fazer contra você, o período difícil que você está passando, que você vai passar. Mas digo uma coisa para você, palavra do Senhor Jesus: ser fiel até a morte. Permaneça fiel a mim, palavra de Jesus. Permaneça, creia em mim, que eu vou lhe dar
a vida eterna, a coroa da vida. Ou seja, ele está dizendo, essa coroa da vida é a vida eterna. Assim como eu venci as tribulações e a morte, vocês vencerão também, mas permaneçam fiéis. Eu estou com vocês, eu estarei com vocês. Tanto que ele vai encerrar dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vem com a promessa final, ó. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E o que significa essa segunda morte? Essa segunda morte ele vai dizer em Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 14, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então o lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é aquele que são para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. O lago de fogo é para aqueles que não permaneceram fiéis. Portanto, irmãos, amigo, igreja do Senhor Jesus, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas uma coisa eu sei, irmãos do passado passaram por lutas intensas. O Senhor Jesus passou por lutas intensas. Jesus venceu. Nossos irmãos venceram. E em nome de Jesus, nós venceremos também. Portanto, irmãos, que possamos permanecer fiéis, firmes e constantes, sempre abundantes, fiéis até a morte. Por maior que seja a luta, por maior que seja a tribulação, porque há a promessa de vida e de vida eterna. O vencedor jamais passará pela segunda morte. Por quê? Porque ele vencerá para sempre. Assim como Jesus venceu, nós venceremos também e viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Portanto, seja qual for a sua luta, seja qual for a nossa tribulação, que possamos confiar em Jesus, na palavra de Jesus e permanecer fiéis, porque Ele está conosco e nos promete a coroa da vida. Deus te fortaleça, o Espírito Santo do Senhor te fortaleça, nos fortaleça, fortaleça a igreja do Senhor Jesus através dessa palavra, através dessa promessa. Fique na paz do Senhor.